Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Vento e água. Essas são as duas principais forças que provocam modificações na paisagem. Como a força dos ventos e das águas moldam o relevo, é o tema da nossa teleaula de hoje. Nessa teleaula, você vai aprender que a ação das águas dos oceanos, rios e geleiras influi no relevo. Vai ver que a dinâmica das águas é responsável pelos lagos e pela conformação do litoral. E vai conhecer os efeitos da força dos ventos na paisagem. A gente não precisa ir muito longe para entender que o movimento do ar e o das águas representam forças que atuam sobre a superfície da Terra. O ar e a água são os principais responsáveis pela morfogênese, quer dizer, pelo modelado do relevo. E um bom lugar para ver isso é na linha da costa. A linha da costa marca o encontro dos oceanos com os continentes, que apresentam uma série de formas geográficas, que são exemplo do modelado da paisagem, devido à ação das águas e dos ventos, como são as praias, as dunas, as restingas, os deltas e os estuários. Bom, Vicente, os estuários são formados nas embocaduras dos rios, certo? Exatamente. E eles sofrem a ação da água do oceano e da água do rio. Mas peraí, tem uma coisa que eu não entendi. O quê? Como é que atuam essas forças das águas, dos ventos e, sei lá, como é que faz? Pois é. Como atuam essas forças, hein? Os ventos e as águas provocam principalmente a erosão. A erosão é a retirada de material das rochas ou dos terrenos. Esse material é depois carregado e depositado em outras áreas através da sedimentação. Ou seja, a erosão compreende o desgaste da rocha, o transporte e o depósito desse material para outros lugares. É mais ou menos isso que a força das águas faz na natureza. Tira o material de uma área e deposita em outra. O vento também, o que deixa marcas na paisagem. A erosão provocada pelo vento forma os chamados relevos ruiniformes, isto é, em forma de ruínas. O vento também influi na paisagem através do transporte e deposição de material, como nos campos de dunas. Essa força é chamada energia eólica, resultado do movimento das massas de ar. Assim como a ação dos rios e mares no relevo é resultado do movimento das águas. Para estudar o comportamento da água, o geógrafo se utiliza dos conhecimentos de hidrologia e oceanografia. A oceanografia estuda os aspectos físicos e biológicos do oceano. A água do mar está em constante movimento. O movimento das correntes marinhas, o das marés devido à atração gravitacional do Sol e da Lua, o das ondas devido aos ventos. Esses movimentos, aliados ao escoamento das águas dos rios e das chuvas, transformam a zona costeira numa área sujeita a constantes mudanças. Mudanças? A gente já não viu que a força da água tira material de um lugar e leva para o outro? Bom, viu, mas você está querendo dizer que o litoral está sujeito a modificações? Exato. Por causa do comportamento dos rios, dos oceanos, das lagunas, é isso? Isso mesmo. Porque, olha, Gil, são áreas muito instáveis, entendeu? Então a ação humana pode acelerar modificações que podem ser irreversíveis. Mas peraí, como é que dá para ver isso na costa? A costa recortada do Maranhão é um exemplo de área que sofre abrasão marinha. O movimento das águas retira sedimentos dessa área, enquanto a costa reta do Amapá é um exemplo de área que recebe material trazido pelo movimento das águas. Essas áreas que recebem materiais trazidos pela força dos mares são chamadas de áreas de deposição marinha. No caso da costa do Amapá, grande parte do material sedimentar é trazido da foz do rio Amazonas.
Da força das águas dos rios combinada com a força das águas dos oceanos, resultam formações como lagunas, deltas, estuários. E os estuários tropicais colonizados por manguezais, exemplos de mistura das águas de rio com do oceano, representam uma das áreas mais produtivas da vida aquática. E os manguezais, hein, Vicente? Será que ainda está sofrendo muito com os efeitos da ação do homem? Ah, então. Apesar de ser uma área tão importante para a vida, e olha, se você pensar, muita gente tira o sustento dos manguezais, eles estão comprometidos. E estão comprometidos por quê? Por causa da poluição agroindustrial, da poluição urbana. Mas, Vicente, me diz uma coisa. Será que a força das águas só está presente nos estuários? Não, é só você checar, por exemplo, de onde surgem as praias. Ah, tá aí. Boa pergunta. Da onde surgem as praias? As praias são resultado do movimento das águas do mar. O trabalho do mar é responsável pela formação das praias e lagunas nas costas baixas e arenosas. Como são formadas pela deposição de sedimentos por correntes marinhas e ondas, as praias são muito afetadas pela intervenção humana. Praias em Olinda e Atafona são exemplos do perigo que a ação do homem representa. Elas podem desaparecer. O homem, ao modificar as condições naturais das praias, intensifica a abrasão marinha, quer dizer, a retirada dos sedimentos pelo movimento das águas do mar, o que coloca em risco as praias. E o homem também pode afetar a dinâmica das águas dos rios, que modela o relevo de uma forma diferente. As águas dos rios também removem, transportam e depositam materiais. De maneira geral, a remoção se dá nos altos cursos, onde a energia das águas é maior. E a deposição dos materiais retirados se dá nos baixos cursos, onde a energia é menor. Os efeitos no relevo são muitos, principalmente por causa da erosão. O processo erosivo se inicia nas cabeceiras dos rios, que são formadas pelas chuvas que caem nas encostas. Esse movimento desgasta montanhas e cria vales amplos ou cânions escavados. A resistência da rocha que a água encontra e a altitude que dá mais ou menos força ao rio é o que influi no efeito sobre o relevo. Para analisar a dinâmica das águas, o geógrafo interpreta a rede, formada pelo rio principal e seus afluentes. A superfície por eles drenada forma uma bacia hidrográfica. Um dos métodos utilizados para interpretar essa dinâmica e representar a distribuição da energia física de um rio em seu curso é o desenho do perfil hidrográfico. O rio Iguaçu, por exemplo. O Iguaçu apresenta desníveis pronunciados, devido à presença de rochas mais resistentes à erosão. Seu perfil hidrográfico pode ser representado por esse gráfico, que mostra que o Iguaçu possui um elevado potencial para o aproveitamento da energia hidráulica. Quer dizer, então, Vicente, que a força das águas dos rios provoca um efeito de erosão e a sua dinâmica vai... A dinâmica vai depender da resistência das rochas, do curso desse rio e da altitude que ele se encontra. Bom, Entendeu? então o perfil hidrográfico mostra a distribuição da energia física do rio. Exatamente. Você pega, por exemplo, o Rio São Francisco. Tem trechos encachoeirados no seu alto e baixo curso, que permitem aproveitamento energético, e declives suaves no médio curso, próprios para navegação. Tudo isso pode ser representado no seu perfil hidrográfico. E o maior rio do mundo, o Amazonas, ele nasce nos Andes, onde as mudanças de altitude são grandes, e corre em uma imensa planície fluvial, com pequenos desníveis. A dinâmica fluvial pode sofrer modificações que intensificam os processos de erosão ou deposição dos materiais. Por exemplo, aceleração ou diminuição da erosão nas encostas, alterações climáticas que modificam o volume de água dos canais fluviais ou variações da crosta terrestre. Tudo isso pode alterar a dinâmica das águas de um rio. Mas existe ainda uma terceira forma pela qual as águas modelam o relevo. Outra maneira das águas modelarem o relevo é em forma de gelo, e o poder de abrasão das geleiras é maior. Em forma de gelo, a água carrega material mais pesado. O movimento das geleiras provoca a chamada erosão glacial. O gelo em movimento carrega material grosseiro em seu fundo com grande poder de abrasão.
No passado, a erosão glacial foi responsável pela formação de costas altas e escavadas, vales em formas de U. Exemplos de sua marca no relevo são os fiordes. Hoje, a ação das geleiras pode ser vista nas áreas próximas aos polos e às grandes montanhas, como os Andes, onde está o glaciar Perito Moreno, uma das maiores geleiras em movimento do planeta. O estudo da força das geleiras, das águas dos rios e dos oceanos permite ao geógrafo a compreensão da dinâmica natural das paisagens e contribui para ajustar o ritmo das atividades humanas com o das forças naturais. E agora, que tal a gente revisar? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que a força das águas e dos ventos influencia no modelado do relevo, a morfogênese. Viu como o movimento da água dos mares influi no litoral, tirando material de uma área e depositando em outra? E como a atividade humana interfere no processo natural? Aprendeu que a dinâmica das águas pluviais e fluviais é responsável pelos vales e que é possível representar o leito certo de um rio através de seu perfil. Viu o efeito da ação dos ventos no relevo e a força das águas em forma de gelo. Bom, por hoje é só. E olha, não deixe de tirar qualquer dúvida aí no seu livro, hein? Até a próxima.